fazendo, eu cursando esse método, eu consigo aplicar em mim mesmo? Sim, é possível tratar a si mesmo com o método bioalinhamento. Como é possível você se auto-aplicar? Quais são os limites? Quais são as indicações? Quais são as dificuldades e como ultrapassar essas dificuldades? Ok? Então, nós temos um compromisso com o nosso organismo. Quando nós nos propomos participar de um método que promove uma autorresolução, que promove uma organização biológica, e onde você tem ferramentas capazes de te dar condições de ter acesso a todo esse controle, então é uma autorresponsabilidade você tratar a si mesmo. Por isso que é muito importante que você saiba como se tratar, né? Existe uma frase, uma das mais importantes que eu já vi na minha vida, que serve muito para ser colocada no âmbito profissional, que é a seguinte: o paciente só vai onde o terapeuta já foi. Então, essa frase, o paciente só vai onde o terapeuta já foi, ela é mega importante, porque é um caminho que você percorreu. Você só vai conseguir proporcionar ao outro aquilo que você conseguiu proporcionar a si mesmo. Por isso que o método bioalinhamento preocupa-se muito em ensinar e capacitar os próprios alunos que estão cursando o método em aplicar em si mesmos. Como eu disse, pode surgir algumas dúvidas na hora da prática mesmo, e vocês vão saber por que essas dúvidas surgem. Então, não é que você tem que ser exatamente o exemplo, não é exatamente isso, não é essa filosofia, mas quando nós estamos falando de saúde, nós temos que ter essa condição de estarmos bem, porque nós estamos falando de uma conexão com o nosso paciente, estamos falando de uma troca de informações e de energia. Agora imagine só você sair de casa com raiva de alguma coisa, com raiva do trânsito, com raiva porque está chuvoso o tempo e você se molhou um pouco, com raiva porque não deu tempo de tomar café, o despertador não tocou. Então, se você sai com raiva, qual é a conexão que você vai ter com o seu paciente lá no seu consultório? Quando você vai ao encontro dele para recebê-lo e oferecer o seu melhor. Como eu disse, nós estamos falando de saúde, nós não estamos falando de situações puramente de negócios. Se você vai tratar de um negócio, ainda assim demanda uma conexão onde você esteja pleno. Imagine quando você vai cuidar dos seus pacientes ou das pessoas queridas, né? Porque talvez você está com alguém da sua família, às vezes você está com um amigo, não necessariamente é um paciente em si, mas é uma pessoa que está buscando os seus conhecimentos. Então você precisa estar pleno. E é isso que nós queremos dar de informações para vocês hoje. Para que você ofereça o seu melhor, você tem que se dar o seu melhor. Então, pessoal, olha só. Eu dizia que você precisa oferecer o seu melhor. E o seu melhor é exatamente o seu estado como pessoa. Vocês já se aproximaram de pessoas que parece que só de você se aproximar, a pessoa não precisa dizer nada, mas só de você estar perto você se sente melhor? Então, é isso que nós estamos falando. Então, se uma pessoa te fechou no trânsito, você discutiu, a pessoa te disse alguns insultos, você ficou bravo também, raivoso, enfim. Agora olha só, para você ficar com raiva de alguém, você precisa produzir essa raiva aqui dentro de você. Então entende que mesmo que você tente depositar para outra pessoa um sentimento de raiva, primeiro essa raiva precisa existir em você. Então por isso que nós estamos falando de estados. Como é que você vai atender alguém em um estado que não seja de plenitude? Então, eu não estou livre de ficar com raiva a caminho do meu consultório. Porém, a questão é, o que eu faço com aquele sentimento exatamente na hora que ele acontece? Isso é um autobioalinhamento, é a autoaplicação. Porque eu não preciso falar só de estar com um sintoma grave, de estar com um diagnóstico, ou seja, me sentir doente para aplicar o bioalinhamento. Eu estou falando que qualquer situação que te pegue de surpresa, que te tire de um estado de plenitude,
é uma autorresponsabilidade para você que conhece ferramentas aplicar essas ferramentas de organização, principalmente as ferramentas que nós estamos falando no sentido biológico, ou seja, são sentimentos e sensações que podem levar a um comportamento de luta ou fuga, um comportamento de reação diante de uma situação. O resultado disso, sim, vão gerar futuros sintomas ou diagnósticos. Então é muito importante estabelecer essa inteligência emocional, mas não é só inteligência emocional, nós falamos de inteligência perceptiva. Por quê? Porque eu já sei o que aquele tipo de sensação, o que aquele tipo de emoção, o que aquele tipo de pensamento vai me levar, aonde vai me levar, se eu continuar alimentando eles. Mas só parar de alimentar essas sensações, emoções e pensamentos não vai adiantar. Eu preciso sempre de uma ação eficaz que vai ao encontro daquele momento. Então, hoje eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de como elaborar ações que vão ao encontro de alguns sentimentos, algumas sensações, algumas emoções, para que você tenha atitudes, e atitudes eficazes, tá? Não é brigar, não é deixar para lá também, ações que vão ao encontro do sentido biológico. E isso sim, nós vamos conseguir ter controle do momento que nos pegou de surpresa e finalmente virar a página. E aí você saiu de casa bem, teve um contratempo no meio do caminho, teve lá suas reações, mas soube controlar essas reações e chegou pleno novamente no seu consultório. Por quê? Quando você toma atitudes eficazes, aquilo já começa a pertencer ao seu passado. Começa não somente a pertencer ao seu passado, mas não influencia mais no seu tempo presente. Isso é uma atitude eficaz. Você não deixar o seu passado influenciar no seu tempo presente. Faz parte da sua história, mas ele não influencia mais nada. E como fazer isso? Nós precisamos, inicialmente, seguir as mesmas organizações que nós fazemos na nossa anamnese no bioalinhamento. Como é que nós organizamos a anamnese no bioalinhamento? Nós primeiramente perguntamos: o que é que te incomoda? Segundo, desde quando? E terceiro, por onde começou? Então, a partir dessas 3 perguntas, nesta sequência, vocês vão ter uma anamnese já direcionada para o fator causal, ok? E a partir desse direcionamento, você já se pergunta, tá? O que me incomoda? Estou com uma dor de cabeça. Essa é a primeira pergunta. O que é que me incomoda? Uma dor de cabeça. Segundo, desde quando? Eu acordei com essa dor de cabeça. Terceiro, por onde começou? Começou aqui, na região frontal. E então eu já tenho trilhos. Trilhos, a gente chama isso tudo de trilhos do conflito, por quê? O trilho é um caminho que leva, que conduz, que serve de guia para levar um veículo de um ponto A para um ponto B. Tanto que o trem não sai dos trilhos. O que nós estamos dizendo aqui? O trilho é um caminho que você percorre do ponto A ao ponto B, sem desviar-se do caminho. Por que desviar-se do caminho? Porque às vezes o paciente vai começar a contar um monte de histórias que não tem nada a ver com as perguntas que você está fazendo, ou que vão se desviando. Então, os trilhos do conflito são caminhos que levam o terapeuta é como se fosse o trem, que levam o terapeuta do ponto A para o ponto B. O ponto A são as dúvidas, o ponto B são as respostas que a gente está buscando, ok? Então você não sai dos trilhos. Então nós fazemos essa pergunta: o que me incomoda, desde quando e quando começou? Então eu dei o exemplo de uma dor de cabeça. Então essa dor de cabeça eu já tenho trilhos do conflito. E agora eu faço a seguinte pergunta, que é matadora. A pergunta é: o que é que aconteceu de diferente na sua rotina pouco tempo antes de iniciarem esses sintomas? Então, se eu estou dizendo que hoje eu acordei com dor de cabeça, o que é que aconteceu ontem? Ontem
é pouco tempo antes de iniciar os sintomas. O que é que me tirou da minha rotina? O que é que saiu da minha programação? O que é que de diferente, estranho ou dramático aconteceu comigo? E então é muito fácil de localizar uma situação que tenha saído da sua rotina. E aí essa situação precisa ser impactante, inesperada e com um certo contexto dramático. Então nós temos aí 3 situações novas, que são trilhos do conflito. A historinha não pode fugir disso. A história do fator causal não pode fugir desses 3 contextos, ok? Os pré-requisitos para a gente chegar no fator causal tem que ser impactante, tem que ser inesperado e tem que ter um drama. O que é drama? Porque o impactante inesperado pode ser uma festa surpresa, não é? É impactante inesperado, só que é positivo. Então eu preciso, para gerar um sintoma, uma situação impactante, ao mesmo tempo inesperada e vivida de forma dramática. Ou seja, foi desagradável, no mínimo bastante desagradável, ok? Então eu já tenho aí trilhos do conflito que vão conduzi-lo ao fator causal. Então o que é que aconteceu ontem que me tirou da rotina? E de repente eu vou buscando as minhas lembranças e lembro que eu não consegui terminar de escrever mais uma página do livro. E não gostei, falei, poxa, mas eu me programei, acabei dormindo em cima do computador e eu não consegui. E aí nós já vamos ter aí uma situação, um certo sentimento de impotência, né? Eu não consegui, puxa, eu não acredito que eu fiz isso, eu dormi em cima do computador, não consegui terminar mais uma página do livro, enfim e tal. E aí já dá para entender o contexto. Então, o contexto, por que começou nessa região? A região frontal, ela tem uma conotação intelectual. Então, eu me senti impotente em realizar uma ação intelectual. Por isso que começou nessa região. E a partir destas informações, eu já identifiquei, puxa, é isso mesmo, porque eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia fazer, eu não ia dormir essa noite sem terminar, E eu me decepcionei, eu estou muito frustrado com essa situação que me pegou de surpresa, porque eu acordei em cima do teclado do computador. Então uma situação que me leva que cheguei de um ponto A ao ponto B graças aos trilhos do conflito. E esse tempo recente que a gente diz, eu falei ontem, né, por exemplo, mas pode ser 1, 2, 3 dias atrás, ok? Sintomas que apareceram do nada é bem próximo, 1, 2 dias mais ou menos, tá? Então, por exemplo, se você acorda com uma faringite, então vamos seguir o roteiro que nós organizamos no bioalinhamento, as 3 perguntas. O que é que me incomoda? O que me incomoda é uma faringite. Segundo, desde quando? Desde hoje à tarde. E terceiro, por onde começou? Começou pelo lado direito, ok? Então, eu tenho aí vários trilhos do conflito que me conduzem a uma suspeita de fator causal. Agora é o momento de perguntar: o que é que aconteceu comigo? Se o sintoma começou à tarde, o que é que aconteceu comigo antes do início dos sintomas? Ou seja, ao meio-dia, no almoço, ou no período da manhã, ou ontem. O que é que me tirou da rotina? O que é que me pegou de surpresa? Ou seja, impactante, inesperado e principalmente com um roteiro dramático ali. Não precisa ser um drama de Hollywood, mas tem que ter pelo menos algo desagradável aí que você não conseguiu engolir. Essa região do corpo revela exatamente esse contexto. Eu não consegui engolir algo real, simbólico, imaginário ou virtual. Então, real, eu não consegui engolir algo. Foi comer um espetinho e engasguei. Eu não tinha. Fui comer um espetinho e engasguei. É real. Simbólico.
simbólico é assim, nossa, eu fiquei sabendo de uma notícia e aquilo me deu um nó na garganta, ok? Ou quando você fala assim, nossa, fulano não me desce. Ou, nossa, eu estou por aqui com fulano. Então, tá vendo? Simbolicamente, você indica a região onde não passa mais nada. Imaginário. Imaginário é, nossa, só de pensar em, e aí a garganta, em engolir algo, né? Por exemplo. E finalmente o virtual. Virtual é quando acontece com outra pessoa e você é quem toma as dores, ou você também sente as dores. Então, um chefe chamou a atenção de uma funcionária na tua frente. E aí você fala, nossa, eu fiquei sem graça no lugar da funcionária. Nossa, me deu uma coisa esquisita aqui. Eu queria falar alguma coisa, mas não podia falar nada. Falar o quê? E ele chamou a atenção na frente de todo mundo. Eu fiquei até com a boca seca, de sem graça que eu fiquei. Então, olha só. O virtual aconteceu com outra pessoa, mas você se colocou no lugar. Então, para você foi impactante, inesperado e com um roteiro dramático. No mínimo, desagradável, ok? Então, o nosso corpo revela muito. Agora, olha só. Você já identificou o fator causal, a historinha. Por quê? Se você não sabe, né, não tem conhecimento das conotações das regiões do corpo, como é que você vai corrigir? Você precisa prestar bastante atenção no que é que tirou a sua rotina. O que é que tirou você do seu estado de plenitude, ok? E confie. Confie porque quando você faz essa pergunta, as respostas vêm como uma avalanche. Então, talvez você não saiba o que significa garganta, talvez você não saiba o que significa uma dor de cabeça localizada, enfim e tal, mas você sabe que você tinha um trabalho e você ficou frustrado. Mas você sabe que alguém chamou a atenção de outra pessoa na tua frente e você se doeu por conta disso. Você ficou muito sem graça. Então, o que é que saiu da rotina? Isso é mega power importante. Porque você localiza. Aí, lógico, se aí você ainda tiver, se além dessa localização você ainda souber o que significa aquela região do corpo, nossa, aí você virou um grande investigador, você virou um Sherlock Holmes biológico. Ou seja, qualquer mistério você consegue desvendar. E é gostoso você caminhar pelas perguntas certas e você terá respostas corretas. O paciente, às vezes, ele não sabe responder porque você, né, nós, terapeutas, às vezes temos dificuldades em fazer a pergunta correta. Procuramos estabelecer uma organização para que você faça as perguntas corretas. Dessa maneira você ganha tempo e você ganha mais do que tempo, você ganha as respostas que você procura. Mas a pergunta que eu acredito que todo mundo está esperando é: tá, agora eu já identifiquei o que é que me tirou do meu estado de plenitude. Agora eu já identifiquei. E o que eu faço com isso? A resposta é o seguinte: você apenas ter consciência do fator causal é algo que vai ajudar 50%. Por quê? Porque tem pessoas, só de ter conhecimento do fator causal, elas mesmas conseguem tomar atitudes próprias para virar a página. Ou seja, então é isso. Eu vi uma pessoa sendo chamada a atenção, ficou um clima constrangedor e eu tomei as dores da pessoa. Então, peraí, não foi comigo que aconteceu. Puxa, ela ficou sem graça, mas agora é ela que tem que tomar as providências, enfim, e tal. E vira a página. Ou seja, essa tomada de consciência para algumas pessoas vai dar muito certo, mas para boa parte das pessoas, o fato de você ter consciência não é o suficiente. Por quê? Você fala assim, poxa, entendi, mas e agora? O que eu faço com isso? Né? Porque agora é que vem a parte principal. Né? Nós falamos o seguinte, você reconhecer o fator causal, se você não tiver uma direção, é melhor permanecer ignorante. Como assim? Porque olha só, que terrível eu saber a causa de algo e continuar
ainda sem saber o que fazer. Isso, na verdade, aumenta o meu sentimento de impotência. Porque antes, quando eu não sabia, eu ainda tinha aquela mensagem assim, puxa, eu não faço nada porque eu não sei de onde veio. Mas agora que se eu sei de onde veio, eu não sei o que fazer. Então, para algumas pessoas vai funcionar a consciência, para outras não. O que é que então eu faço quando eu não sei o que fazer? O que você precisa fazer, como eu disse no início da live, é justamente ter uma ação que venha ao encontro do sentido biológico do conflito. Puxa, mas eu não fiz bioalinhamento? Como é que eu vou saber o sentido biológico do conflito? Faça as perguntas corretas e você terá as respostas mais assertivas. Então, olha só, você perguntou para você mesmo, o que é que aconteceu de diferente? E aí, de repente, você vem lá, poxa, o que aconteceu diferente é que eu prometi para mim mesmo que eu ia terminar aquela monografia e eu não consegui, e eu fiquei frustrado. Então, a pergunta é, qual foi o principal sentimento? O sentimento de impotência. Eu me senti impotente. Esse foi o principal sentimento, tá? A gente fala sentimento porque não emoção. O sentimento, porque o sentimento, na verdade, ele é um conjunto formado por pensamentos, emoções e sensações. Então, quando você pergunta sentimento, você tem uma resposta muito mais ampla, tá? Então, qual foi o principal sentimento naquele momento? Foi de frustração, de impotência, tá? E o que você, então, pode fazer hoje para você sair desse estado de impotência, de frustração? O que você pode fazer hoje? Porque ontem você não conseguiu, mas isso foi ontem. E hoje, o que você pode fazer para sobrepor, para evoluir sobre essa situação? Então sempre você pergunta que sentimento prevaleceu naquele momento e você vai tomar ações em cima. E a primeira coisa que vier na sua cabeça geralmente é a melhor, ok? Por quê? Porque é seu instinto que vai responder essa pergunta para você. Então, quando você faz a pergunta correta, você tem a resposta mais assertiva. O que é que eu posso fazer hoje que vai me dar um sentimento de satisfação, de plenitude? Então, de repente, você diz para você mesmo, puxa, ontem eu não consegui me manter acordado para terminar um trabalho que exigia o meu lado intelectual. Hoje eu vou fazer o meu melhor, e isso não significa bater recorde, né? Eu vou escrever 10 páginas. Não, hoje eu vou fazer o meu melhor. Quando eu sentir que eu estou cansado, eu vou me levantar, vou tomar um café e vou voltar. Por quê? Porque eu vou estar em vigília sobre o meu estado. Então, por exemplo, essa pode ser uma possível solução, que já é muito melhor do que a anterior, que o dia anterior. Porque no dia anterior você não tomou nenhuma providência e sem perceber você deixou o sono tomar conta. Agora, no dia de hoje, você já tem uma estratégia. Quando eu perceber que o sono começa a bater, o que eu vou fazer? Vou me levantar, vou lavar o rosto, vou tomar um café, vou dar uns tapas na minha cara, mas vou fazer alguma coisa para não acontecer o que aconteceu ontem. Porque ontem serviu de aviso de que o cansaço vem e que se eu permitir, eu vou acordar às 3 da manhã em cima do teclado do meu computador e eu preciso terminar esse trabalho. Então, hoje você está evoluindo sobre ontem. Então você agradece o dia de ontem e não se lamenta mais. O que deixa você doente e preso? Quando você fica constantemente se culpando. A culpa é um dos piores sentimentos que o ser humano inventou, tá? Inventou. É estranho isso, mas é a mais pura verdade. É um dos mais perigosos sentimentos que o ser humano inventou. Ele tem uma vibração, isso é estudo científico, é uma das vibrações mais baixas, de maior contração, ou seja, onde você se fecha totalmente para tudo, até para as respostas, a culpa. Então, começou a se sentir culpado, interrompa esse pensamento com ações. A culpa é o auto-julgamento. É um auto-julgamento e, na verdade, um julgamento muito crítico, né? Porque o erro, o que seria o erro, é na verdade uma experiência. Não deveria ter o nome de erro, deveria ter o nome de experiência. Porque a partir de uma experiência eu posso fazer algo melhor,
em cima disso. Então, não deveria ser chamado de erro. Aí não existiria a culpa. Então, é um dos sentimentos mais estranhos e mais destrutivos que o ser humano inventou. Tá? Experiência. E sabe o que é legal? No meu livro eu coloquei isso. Não existe experiência boa ou ruim. Existe a experiência. Ou você evolui ou você fica no mesmo lugar. Por quê? Porque você pode aprender com as duas experiências. Né? Algo lhe agradou, um resultado te agradou, você evolui. Puxa, eu posso melhorar. E uma experiência que não foi tão agradável assim, puxa, eu posso melhorar. Percebe que se você der o nome de experiência para tudo aquilo que você vive, você sempre tem um convite para evoluir. Agora, quando você coloca como erro, são rótulos, né? Eu errei, foi culpa minha. Você vai não só estar no mesmo lugar, você involui, você se contrai, você se diminui. E se você fica martelando nesse pensamento, você estará se aprisionando, ok? Muito bem. A percepção, ela é única. O que é impactante para mim, talvez não seja para você, tá? Então, nunca nós vamos julgar a história do outro. Isso é muito importante. Tá? Mas vamos lá, vamos às ações. Então, você descobriu, você identificou a historinha que está por trás dessa dor. Por quê? Se você não se lembra, ou se você não sabe o contexto que significa essa região, mas você sabe o que te tirou do seu estado de plenitude. E aí você, de repente, se lembra que você estava lá no seu trabalho e o seu chefe chegou e falou assim, olha, passa lá no RH e que o pessoal precisa conversar com você. E você vai lá no RH e o pessoal diz o seguinte, olha, nós vamos uma redução aqui na empresa, uma redução salarial. E aí nós estamos fazendo um programa de demissão voluntária para aqueles que não quiserem aderir a essa condição, porque senão nós vamos ter que fechar a empresa. Então, você vai querer aderir ao plano de demissão voluntária ou você vai aceitar se submeter a um salário mais baixo do que o atual. E você se lembrou dessa situação. Então, para você foi impactante, inesperada e com um contexto dramático no cenário da sua história. Agora, olha só. Você não precisa ser um expert para fazer a pergunta que eu ensinei para vocês. Fazer a pergunta correta te dá a resposta mais assertiva. A pergunta é a seguinte: qual sentimento prevaleceu nesse momento? E é bem provável que você diga para mim o seguinte: nesse momento eu me senti submisso. Por quê? É abaixar a cabeça para uma situação. E diante dessa situação é exatamente essa a conotação da coluna cervical. É o sentir-se submisso diante de uma situação. Ou seja, eu não posso fazer nada, eu tenho que abaixar a cabeça e aceitar. Só que não era isso que eu queria fazer. Por quê? Porque eu fiquei sem ação. Lembra que eu disse que toda vez que nós não temos uma ação diante de uma situação, essa historinha vai ficar remoendo, girando e vai gerar sintomas. E o que aconteceu 2 dias depois? Iniciaram suas dores na coluna cervical. Como a situação não se resolvia, você não tinha atitude, essa dor foi tomando proporções. Então, o que nós fizemos até aqui? Nós acompanhamos os trilhos do conflito. E o que nós fazemos agora para resolver? Continuamos nos trilhos do conflito. Se o sentimento aqui da pergunta que eu fiz corretamente para mim e tive uma resposta sobre o sentimento e me trouxe a resposta de que eu me senti submisso naquele momento, eu tive que abaixar a cabeça para aquela situação, o que você faz? O que você precisa fazer então hoje, 5 dias depois? O que você precisa fazer hoje? Você precisa fazer o contrário daquele sentimento. O contrário daquilo que te fez pensar que não tinha ação, daquilo que te deu sensações ruins e daquilo que te deu emoções desagradáveis. Você precisa fazer algo hoje que vá ao encontro de uma verdade biológica. Ou seja, o que você pode fazer agora que vai mudar esse estado, que vai te levar para um estado de plenitude?
Você pode, por exemplo, tá? Você tem 1000 atitudes possíveis, mas você pode, por exemplo, buscar um novo trabalho. Então, você não precisa sair daquele emprego, mas só o fato de tomar uma atitude em buscar algo melhor para você já mostra para o teu organismo que você está tomando uma atitude que vai te trazer pensamentos bons, sensações agradáveis e emoções que valem a pena ser vividas. Ou seja, você está virando a página daquele momento em que você se viu totalmente impotente, desvalorizado, sem condições de fazer nada. Então a pergunta-chave é: qual foi o sentimento principal daquele momento? E aí você consegue ter ferramentas para virar a página. O que é o resumo disso tudo que eu falei? Você precisa não só da consciência. A consciência é o start para você ter uma resolução, mas o que vai levar você para um outro nível, o nível de evolução, o nível de resolução do seu sintoma, é exatamente a atitude que você toma diante da identificação do fator causal. Agora olha só, no bioalinhamento nós temos, quando nós tratamos os nossos pacientes, nós temos alguns pontos que nós estimulamos na cabeça, nós temos algumas investigações que nós tocamos o corpo e nós temos uma verbalização que nós falamos no ouvido direito do paciente. E conosco, quando nós vamos nos aplicar o bioalinhamento, como nós fazemos? Nós precisamos desses pontos? Nós precisamos da verbalização? Não. Por que nós não precisamos? Porque com o nosso paciente, nós precisamos esclarecer tudo para ele, porque ele está ali na posição de paciente. Ele precisa de direções, ele precisa que nós digamos para ele quais são os trilhos. Mas quando nós investigamos as nossas dores, os nossos dramas, nós vamos identificando e já tendo consciência dos nossos trilhos, dos nossos fatores causais. O que isso significa? Que quando eu faço uma autoaplicação, eu preciso somente de duas coisas: consciência do fator causal e ação sobre o fator causal. Só. Então é muito mais rápido, muito mais direto. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo, é terapeuta e paciente. Então você não precisa verbalizar no ouvido direito, no seu próprio ouvido direito. Você pode somente tomar a consciência. Isso é o fator que nós chamamos de fator uau. Porque quando você encontra o fator causal, você fala: uau, então é isso que trouxe um sintoma para o meu corpo, ok? Quando o sentimento é raiva, qual é o sentimento contrário da raiva? Tá? A alegria, um sentimento de expansão, de estar aberto. Então, que atitude você poderia tomar para sentir-se mais expansivo, menos fechado, mais alegre, sorrir naturalmente? Quando a gente está com raiva, a gente fica sisudo sem perceber. E quando a gente está feliz, a gente começa a sorrir sem perceber. Já ouviu aquelas pessoas que sorriem com os olhos? É exatamente isso. É uma pessoa que está em estado de plenitude, né? Com que frequência nós podemos fazer o autobioalinhamento? Não vai sobrecarregar nosso organismo? Não. O autobioalinhamento, quando eu vou cuidar de sintomas, então, por exemplo, nossa, eu estou fazendo o curso de bioalinhamento, vou aproveitar e vou me autotratar de uma enxaqueca que eu tenho. Vou tratar de uma gastrite. Vou tratar de uma dor no ombro que eu tenho. Beleza. Aí sim, quando você faz sobre um sintoma já instalado, aí é uma sessão a cada 30 dias, para não sobrecarregar o organismo. Perfeito. Agora, quando você está fazendo em seguida ou assim que um sintoma aparece, aí tranquilo, aí pode ser diário, pode ser. Então, por quê? Eu não tenho enxaqueca, mas hoje eu acordei com dor de cabeça, já faz o bioalinhamento. Eu não tenho dores nas costas, mas eu acordei com uma dor nas costas, já faz o bioalinhamento. Acordei com uma coceira no corpo e eu não tenho isso como sintoma instalado, faz o bioalinhamento. Então percebe que quando você identifica a aparição de um sintoma, você já entra.
E por que você, aí, nesse caso, pode fazer todos os dias? Porque não deu tempo desse sintoma ficar instalado no seu organismo, tá? Então, aí você pode e deve cuidar de você mesmo diariamente, ok?